Agora vamos ao texto bíblico, então, de 1 Samuel 16:7. Mas antes eu queria dizer que com essa pergunta vamos fácil chegar a 200 respondentes e vamos quase quebrar a banca que não usa cartão de crédito. É um Porém, o exagero. Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos à mensagem com o pastor Israel Belo de Azevedo. Humildade é uma coisa que você não pode dizer que tem. Só o Deus eterno sabe se você é humilde ou não, porque ele vê o seu coração. Mas humildade é algo que todos nós devemos buscar como um modo de agir. A humildade tem uma dimensão de sabedoria de vida, porque nós sabemos muito bem, provérbios nos dizem isso a toda hora, que a falta de humildade ou o orgulho precede a derrota, a queda, o abismo. E você sabe, por experiência própria, talvez não na sua vida, mas na vida de outras pessoas, que sempre que elas se exaltam, se achando o máximo, logo em seguida ela vai tropeçar. Às vezes nem ficamos sabendo que ela tropeçou, mas ela tropeçou. A humildade, além de ser algo de sabedoria de vida, é também uma expressão de santidade. Porque, de fato, quando estamos no caminho da humildade, estamos vivendo segundo o propósito de Deus para nós. Não devemos confundir humildade com autoestima baixa. Eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sei nada. Não é disso que estamos falando. Humildade é uma atitude diante da vida. Vou ler então aqui aquilo que o sábio em Eclesiastes 6:10 a 12, você pode acompanhar, conquanto eu esteja lendo na Bíblia para dizer da palavra, esse texto. O que existe hoje, na verdade, há muito tempo já era uma realidade. Para que tanta discussão fútil se o ser humano é totalmente frágil? Quanto mais palavras uma pessoa disser, mais inúteis elas serão. Certamente para nada servirão. Ninguém sabe se para si uma coisa é realmente boa ou ruim, pois a vida é passageira como uma sombra. Se não o saberá enquanto aqui viver, não o saberá também depois que morrer. Com esse texto, nós aprendemos, entre outras coisas, que todos nós temos opiniões, mas os humildes não brigam por opiniões. Claro, eu penso isso, eu penso aquilo, eu tenho minha visão do mundo. Mas o humilde não briga para impor, às vezes aos gritos ou aos bofetões, a sua opinião, a sua visão de mundo. Um humilde coloca a sua posição, ouve a outra, dialogam sobre as posições, mas não se irrita, não se aborrece, não grita,
não se entristece. Deixa a ideia no ar. Porque o humilde reconhece que ele pode estar errado. Não é verdade? O humilde não parte do pressuposto que o outro está errado. O humilde tem opiniões, apresenta-as, mas não se assenta sobre elas como se fosse a única verdade possível. Isto é humildade. Segundo lugar, todos nós temos realizações. Fizemos isto, fizemos aquilo, planejamos, executamos, lutamos, conseguimos, todos nós. Mas os humildes sabem que não são melhores que as anteriores gerações. Esse é um ponto muito valioso. Se nós pegarmos qualquer época da história da humanidade que nós podemos estudar um pouco mais, praticamente todas as gerações acham que são superiores às gerações anteriores. Se você pegar a Síria e ver o modo como tratava os adversários, colocando anzol no nariz, amarrando para andarem em grupos, e você observar aqueles murais com as figuras dos seus imperadores e reis, é como se eles dissessem: olha, antes de nós não havia civilização, mas agora conosco, agora a partir de nós, a civilização. Eu estou falando de aí 3.500 anos decorridos. E de lá para cá, eu falei a Síria porque nós temos isso bem documentado, embora um pouco antes também, lá entre os sumérios, era a mesma realidade. Mas citei os assírios porque temos esses documentos na própria Bíblia, né? Essas histórias. Mas, a partir daí, vamos percorrendo. Depois vieram os gregos. Aqui é a democracia, nós que criamos, antes não havia. Se pegarmos os romanos tinham uma posição de que quem não era romano não era gente. Nós somos o suprassumo da civilização. Isso até hoje. Hoje, em nossos dias, não é diferente. Agora, nós tratamos bem o meio ambiente. Agora, nós respeitamos as pessoas no seu gênero. Nós somos o suprassumo da sabedoria, da bondade, da civilização. Menos, gente, menos. Quem é humilde sabe que não é melhor do que ninguém, nem melhor esse tempo em relação aos tempos anteriores. O máximo que podemos dizer, eu sempre repito isto, é que temos mais recursos tecnológicos. E só. A desigualdade é maior, a criminalidade é maior, a solidão é maior, a imoralidade é maior, a tecnologia é maior. Qual é o critério para julgarmos uma geração? A nossa humildade é preciso estar em nosso coração, para que nós nos observemos como pessoas que têm opiniões e realizações, mas não somos melhores do que ninguém. Terceiro, todos temos perspectivas sobre a vida, todos temos os nossos padrões de vida. Mas os humildes sabem que não podem acertar nas suas previsões. Todos temos padrões.
mas os humildes sabem que não podem acertar nas previsões. Como será o futuro? Podemos imaginar, mas nós não sabemos. É disso que o autor está dizendo quando ele fala lá no seu texto, bem já no finalzinho, ele diz o seguinte: olha, ninguém sabe se para si uma coisa é realmente boa ou ruim. Só vamos saber no futuro se aquilo foi bom ou foi ruim. Coisas que parecem ruins para nós, para a civilização, são boas. Coisas que parecem boas, veremos depois que são ruins. Qual atitude? Humildade. Uma coisa é que a vida é passageira como uma sombra. Que imagem que temos no Eclesiastes, né? Quanto tempo dura uma sombra? Ontem eu estava no almoço ao ar livre, numa casa, e a família colocou o alimento dentro da casa, mas nós quisemos ficar no quintal. Tinha uma linda sombra. E só que nós tivemos que ir movendo as cadeiras, porque as sombras iam passando. É disso que o salmista está falando, gente. É como uma sombra a nossa vida. Se não o saberá enquanto aqui viver, não o saberá também depois que morrer. Nossa vida, ela tem um elemento no plano secular, no plano das realizações, de incerteza. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos ou não. É desagradável ouvir isso, não é verdade? Mas é disso que estamos falando. Então, quem é humilde não tem certeza se o seu planejamento vai dar certo. Faz planos, devemos fazê-los. Mas o humilde coloca isso diante de Deus. Por isso, essa sabedoria se completa com o Salmo 37, que nos recomenda a entregar o nosso caminho ao Deus eterno. Ele fará. Ou a sabedoria santa de Jesus, quando nos diz, ó, busque em primeiro lugar o evangelho da graça de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Pense nisso enquanto você ouve Um Dia de Cada Vez com Victor Quevedo.